Gente, a questão da observação lunar, né, que a ginecologia natural fala, causa muito estranhismo, causa muitas dúvidas, né? Ninguém propõe que as mulheres olhem para a Lua, tenham a Lua como um guia para saber se elas estão férteis, se elas não estão férteis, se elas estão ovulando, se elas não estão ovulando. Nem dizemos que as mulheres só ovulam na lua cheia, nem que elas só menstruam na lua nova. Não é bem isso, aliás, não é nada disso o que a ginecologia natural fala, tá? O que a ginecologia natural fala é que essa percepção de uma lunação, de que nossa natureza é cíclica, assim como a lua, faz com que nós nos saibamos cíclicas e olhar para o céu, olhar para as fases da lua, nos lembra dessa ciclicidade, a fim de que nós possamos considerar aquele ciclo menstrual lá que eu apresentei para vocês, de forma a aproveitarmos essa ciclicidade, otimizando o que nós temos de melhor em cada fase do nosso ciclo. Eu falava para vocês que a natureza do nosso modo, do modo de produção em que nós estamos inseridas é uma natureza muito solar, muito uniforme, e que a nossa natureza é uma natureza lunar. O que é que, do ponto de vista prático, isso significa? Significa que a nossa fase proliferativa, ela tem uma energia crescente, por isso ela é comparada, perceba que a ginecologia natural faz uma comparação, ela é comparada à fase crescente da Lua. É uma fase de muita expansividade, é uma fase em que as nossas energias estão crescendo, a nossa energia vital está crescendo, é uma fase que a gente está para fazer, para acontecer, para identificar os nossos projetos, para iniciar os nossos projetos, para tirar da gaveta os projetos que não foram iniciados ainda. Então, é uma fase de muita energia mundana, de muita extroversão. A partir do momento em que, com o pico de fertilidade, de produção mundana, sendo semelhante ao nosso período ovulatório, tá? A partir do momento em que a gente ovula, a gente estaria como que minguando, como que a nossa energia vital diminuindo. A gente deveria desacelerar os nossos processos, a gente deveria não encampar novas batalhas, a gente deveria começar a se recolher para que o período menstrual, a chegada do período menstrual, não chegue trazendo uma tensão, uma hostilidade, os transtornos entendidos como os transtornos da TPM. E esse período menstrual, um período de lua nova, é entendido como um período para introspecção, para silenciar, um período de recolhimento, um período para um ócio artístico. O que é um ócio artístico, né? É um período para você fazer aquelas atividades que alimentam a alma, por exemplo, um período para quem canta, cantar, quem dança, dançar, quem pinta, pintar. É um período para que você desenvolva atividades que não estão em busca de uma remuneração ou que você está fazendo por uma obrigação, mas aquilo que realmente vai abastecer a sua fertilidade. Por quê? Porque o período menstrual já é o início de uma outra fase proliferativa. O período menstrual ele está dentro da fase proliferativa do ciclo. Então, essa fase de muita expansividade, ela precisa começar, ou deveria começar, ou é sugerível que ela comece com um período de recolhimento, introspecção e produção artística, a fim de alimentar essa fertilidade, para que as mulheres voltem verdadeiramente revigoradas, verdadeiramente energizadas para o início de uma nova fase mundana, para uma nova fase de expansividade. Então, quando a ginecologia natural fala das fases da lua, vem falar de lunações, a gente não está falando de, por exemplo, de percepções de fertilidade. A gente não está falando que as mulheres vão ovular na lua cheia e vão menstruar na lua nova. Não, essas harmonizações podem até acontecer, sobretudo em locais com menor exposição a luzes artificiais, tá certo? Nesses locais com menores exposições a luzes artificiais e menor exposição a telas, o nosso cortisol ele cai de maneira mais uniforme. O que é o cortisol, Alberto? O cortisol é um hormônio marcador de estresse, que aqui em âmbito urbano
ele nunca cai o tanto que ele deveria. A gente sempre tem um cortisol um pouco mais alto. E isso tem repercussões inúmeras, isso tem repercussões sobre o ciclo, isso tem repercussões sobre a produção de um hormônio, dois hormônios fantásticos, né? Serotonina, por exemplo, ocitocina, endorfina, hormônios que são hormônios do amor, hormônios do relaxamento, hormônios do sono, tá? Então, em locais de menor exposição a telas e a luzes artificiais, essa harmonização pode até se dar, mas o que a gente fala é que cada ciclo é único e cada mulher vai vivenciá-lo conforme o que é preciso. O ciclo, ele sempre é o que você precisa que ele seja, somado aos recursos que o seu corpo possui. Por exemplo, o meu ciclo, nesse momento, ele está bem harmonizadozinho com as fases da lua, tá? Mas isso não significa que ele vai harmonizado no sentido de minha fase proliferativa na lua crescente, minha ovulação em torno da lua cheia, minha fase minguante ou fase lútea na lua minguante, minha menstruação foi agora na lua nova, mas isso não significa que esse seja o ciclo, que existe um ciclo correto, que exista um ciclo errado e que o meu ciclo seja sempre assim ou vá se comportar sempre assim. Ou quando eu estou saudável, ele é assim, não. Como eu disse, o ciclo ele é único, ele é o que você precisa que ele seja. Sua fase proliferativa pode ser mais prolongada, dependendo das circunstâncias do meio que envolvem aquele período ali. Uma fase proliferativa mais prolongada significa uma dificuldade ovulatória maior, o corpo precisou de mais tempo para produzir aquele óvulo. Por quê? O que foi que interferiu? Que recursos ele dispôs naquele momento? Então, essas nuances vão interferir no nosso ciclo, fazendo com que ele seja sempre o que a gente precisa que ele seja, mas isso é limitado pelos recursos que o seu corpo possui naquele momento. Então, esse é o ciclo, quando eu digo que esse é o ciclo menstrual que a ginecologia natural apresenta, não significa que a menstruação ou a lunação ou a ovulação vai acontecer aqui ou na fase escura, mas que esse resgate para o olhar para a lua significa o resgate da nossa ciclicidade, significa o resgate de um entendimento que nos tira dessa natureza tóxica, que é essa natureza da produtividade o tempo todo, da produtividade uniforme, da natureza solar, hegemonizada pelo padrão patriarcal, tá? E aí, minha gente? E aí, como é que fica a nossa psique? Como é que fica o nosso juízo, digamos assim, sempre a olhar para a lua, né? As mulheres que conseguem trazer o que é que se propõe do ponto de vista prático, do ponto de vista objetivo, quando a gente vem falar do ciclo menstrual, sobre essa pegada de observação cíclica, observação lunar. Quando as mulheres conseguem trazer isso para a sua rotina, quando elas conseguem trazer isso interiorizando, sendo presença no seu ciclo menstrual, isso faz com que todos os dias, quando ela acorde, ela já tenha de maneira intrínseca essa percepção, eu estou, por exemplo, eu hoje estou no 6º dia do meu ciclo, estou na minha fase proliferativa, então estou numa fase de expansividade, estou numa fase de muita produção mundana, de muito desenvolvimento de projetos, tenho que ter cuidado com esse excesso de produtividade, tenho que ter cuidado para não assumir compromissos que eu não consigo cumprir, para não ser hostil com as pessoas, no sentido de ter a língua muito próxima do cérebro nesse momento, tenho que ter cuidado com a minha sagacidade, com a certa voluntariosidade desse momento de expansividade, que pode ser maior, pode ser menor, a depender dos recursos, como eu disse, do seu corpo possuir, o que você está vivenciando naquele momento. Então, essa cabecinha cíclica, essa cabecinha sempre a olhar para o céu, para lembrar da nossa natureza cíclica, faz com que as mulheres comecem a gerir a sua rotina, e aí a grande girada de chave, né? Gerir a sua rotina pelo ciclo menstrual. Então, estou na fase proliferativa, o que é esperado para aquele período? O que é que eu devo fazer? O que é fisiológico? Estou na minha fase lútea, eu já ovulei, então devo começar a desacelerar, eu devo começar a me proteger de certas batalhas, estou no meu período menstrual, então eu vou tentar me resguardar um pouco, vou tentar ter uma pausa, vou ter alimentação saudável em
casa, vou observar como estão meus hábitos, vou desenvolver meus processos meditatórios, minhas atividades artísticas, aproveitar esse momento intuitivo e de silenciar o período menstrual. Então, essa percepção cíclica faz com que todo o padrão mental das mulheres seja reordenado de forma a que o ciclo não seja mais um evento traumático nem adoecedor. A gente cura muitos dos transtornos, quando eu vou falar de patologias do ciclo, essa aula volta muito, porque muitos dos transtornos desenvolvidos ao longo do ciclo menstrual estão por conta desse desvincular da nossa natureza cíclica, desse desvincular das nossas percepções psíquicas sendo geridas e organizadas de maneira eminentemente cíclica ou eminentemente lunar, como a gente